Olá, muito boa tarde, sejam todos muito bem-vindos ao Da Hora desta quinta-feira. Hoje a gente vai abordar diversos assuntos: política, segurança, os nossos assuntos internacionais, saúde e muito mais. Tudo isso você confere a partir de agora. A TV União não se responsabiliza por conceitos, falas e diálogos entre os convidados em debates nos programas veiculados na grade. A direção. É isso, sejam todos muito bem-vindos novamente ao Da Hora dessa quinta-feira. Já estou com ela, que faz companhia aqui todos os dias, Rochelle Rodão. Tudo bem, Rochelle? Tranquilo, Gabriel. É isso, e hoje com um convidado especial, Cícero Roberto, ele que é advogado e especialista em direito processual penal e que hoje vai abordar alguns assuntos sobre a segurança pública e também falar sobre o caso do Corió que aconteceu lá em 2015. Não é isso, Cícero? Muito boa tarde, seja muito bem-vindo ao Da Hora dessa quinta. Boa tarde a você, Gabriel e Rochelle, obrigado pelo convite. É a segunda vez aqui na casa, ao tempo do Alfredo e do João, eu estive aqui também, 2016. Tivemos uma pequena participação aqui. Tem um tempo que você não vinha, né? E é isso. E, Rochelle, a gente vai começar abordando sobre a chacina do Corió, porque o Tribunal do Júri começou a ouvir na tarde da última terça os sobreviventes da chacina que terminou com 11 mortos no ano de 2015. O primeiro a depor, um homem de 28 anos, relatou no julgamento que levou entre 8 e 12 tiros de homens armados que se apresentaram como policiais para rendê-los. Ele confessou que tem medo da polícia. É um assunto muito delicado na nossa sociedade. Queria que você discorresse um pouco, tanto sobre o que aconteceu em 2015, sobre o julgamento que está acontecendo, sobre esse medo da polícia apresentado pelo cidadão e que algumas pessoas também relatam que tem no dia a dia. Principalmente as pessoas que moram nas comunidades, né, Gabriel? Gabriel e Rochelle, primeiramente parabenizar a audiência do programa, você telespectador que vai nos acompanhar, esse caloroso assunto com relação à violência, segurança pública. Tem repercutido, né? Esse julgamento que está aqui acontecendo esses dias sobre o caso do Corió. Primeiramente, essa fala da pessoa que disse que tem medo da polícia, eu não vejo como uma fala a se temer. Porque existem pessoas que de fato têm medo da polícia. Esse jargão é bastante utilizado em pessoas que se disseram ou foram vítimas de alguma violência policial. Seja ela num atendimento que a pessoa não gostou, seja numa abordagem que ela se sentiu, sei lá, violada a sua intimidade e privacidade. A nossa Polícia Militar, a Polícia Militar do Ceará é uma polícia que, de fato, protege o cidadão. Nós temos, assim, comumente, casos pontuais, específicos, sim, porque são seres humanos, não são robôs que não são programados para errar. Então, todas as gamas da sociedade, tem pessoas que, de fato, vão praticar o bem e vão praticar o mal. Mas eu me sinto protegido com a nossa Polícia Militar do Ceará, com as instituições que estão aqui a proporcionar a segurança ao cidadão cearense. Antes da gente falar do que aconteceu, de você passar um panorama do que houve lá no Corió em 2015, a gente aborda aqui no Da Hora há algum tempo a importância de falar sobre a saúde mental dos nossos agentes de segurança. Inclusive é uma das nossas pautas. Exatamente. Lá no finalzinho. É uma das pautas, mas nesse sentido da violência policial que você apontou, que uma minoria pode ser que aconteça, você acha que se a saúde mental dos agentes de segurança pública fosse levada de uma forma com a maior prioridade, isso aconteceria ainda menos? Importância como algo relevante realmente. Gabriel, né? E Rochelle e o telespectador, eu vou falar como um vivenciador, né? Não foi anunciado, mas eu pertenci às fileiras da Polícia Militar, com muito orgulho, por 16 anos, e pedi a exoneração para o exercício da advocacia. Então eu tenho um experimento, eu tenho uma causa própria. Então eu tive, nesses 16 anos, o compasso de várias pessoas que de fato adoeceram por conta da carga de estresse, das cobranças que são por vezes exageradas, não dos seus comandantes. Também, né? Remuneração são as reclamações diárias do policial que de fato acaba sofrendo quando
as demais instituições do Estado, com o seu peso, não funcionam. Vai desarragar nele, entendeu? Então, toda a pressão, quando tudo não está funcionando, o policial tem que dar o resultado. É isso. Mais para frente do programa a gente vai Exato. entrar ainda mais nesse assunto para falar o que é que pode ser feito, não é isso? Exato. Mas agora para quem está em casa entender, porque faz um tempinho que aconteceu, 2015, 8 anos, o que foi que houve lá no Curió em 2015? Por favor. De um modo bem genérico, aberto, não especificando aqui, pontuando situações A, B, C ou D, o policial Serpa estava fazendo o uso do seu momento de folga para jogar futebol e ele vendo a esposa que estava sendo vítima ali de um assalto, ele tentou impedir e foi morto, né? Aí notícias começaram a veicular nas redes sociais, grupos de WhatsApp, e policiais próximos e policiais que também não conheciam o policial Serpa, né, foram se solidarizar com a família, com os parentes e tentar ali averiguar quem teria sido os participantes daquele crime que vitimou o policial Serpa. A Grande Messejana, segundo se veicula e se apura no processo, ela foi invadida por algumas pessoas que as vítimas sobreviventes alegam que eram policiais, porque tinham ali estereótipos, ou tinham ali alguma indumentária de um policial, estavam a praticar crimes, vitimando pessoas que sequer tinham algo a ver com a morte do policial Serpa. E assim se consumou esses 11 homicídios e as 3 vítimas sobreviventes dos homicídios. É um fato lamentável que está sendo apurado desde 2015. De fato, o judiciário vai dar essa resposta, né? Os advogados estão patrocinando as demandas dos seus clientes, dos seus constituintes, usando o direito do contraditório e ampla defesa, vai se apurar se de fato, por meio do conselho de sentença, quem praticou e se praticou esses crimes a quais os policiais estão sendo apontados como os que estiveram diretamente ligados. 4 policiais que foram acusados da participação, que foi ocorrido, a gente falou que já tem 7 anos, né? E de acordo com o Ministério Público do Ceará, os crimes foram motivados por vingança pela morte do soldado Valtenberg Chaves Serpa, assassinado hora antes ao proteger a mulher em uma tentativa de assalto no bairro Lagoa Redonda. Aí você explica, a partir do momento que ele foi proteger a mulher, aí aconteceu tudo isso. Aí conta pra gente como foi, né? Juridicamente, nós advogados, nós fazemos os comentários técnicos, né? Sim. Aquilo que está no processo é o que está no mundo. Se extrai do que está no processo porque são pessoas que são sobreviventes e vítimas desaproximadas e testemunhas oculares que vão veicular no caderno processual o que é que de fato ocorreu. Essas pessoas falam que depois da morte do policial, inúmeros veículos, eu repito, com pessoas que supostamente são policiais, e o Ministério Público aponta que houve, em tese, uma prevaricação dos policiais que estavam em serviço, que permitiram esse justiçamento. O Ministério Público aponta que foi um justiçamento pela morte do policial Serpa. E agora o julgamento foi iniciado na última terça, o júri iniciou e os outros 16 réus devem ir a julgamento ainda nesse ano, sendo 8 numa sessão prevista para ocorrer já em agosto e os demais lá em setembro. Novas datas serão designadas para que o corpo de jurados decida pela culpa ou inocência dos 10 réus restantes. Ainda faltam 10 ainda serem julgados. Ainda falta uma boa parte, Vamos né, do contar julgamento. aí quantos já foram, os que foram inocentados? Ao início eram Explica 44 policiais que foram presos 44 no preventivamente, né, no início das prisões. Ao final de 9 meses de investigação e instrução processual, eles foram libertados, ficaram na respondência processual até a presente data, né? Desses 44, a redução para 30 que estão diretamente apontados como a sentença de pronúncia, né? Eles fizeram os recursos que são inerentes, permitidos pela Constituição Federal, e os processos retornaram de Brasília, e os que já transitou em julgado estarão sendo levados ao Tribunal do Júri, como está sendo feito agora já desde o início dessa semana. O Tribunal do Júri, ele é uma competência constitucional. A Constituição diz que o Conselho de Sentença, que são pessoas da sociedade que têm a competência, a soberania para decidir os crimes dolosos contra a vida e os tentados, entendeu? Então, eles estão nessa condição
de estar perante o Conselho, são essas pessoas, são 7 jurados que são sorteados dentre o número de 21, para que se convença, por meio da promotoria, por meio da defesa, quem praticou, o que praticou e se não praticou. O que a tese da defesa está alegando para os jurados é a não participação direta ou indireta dos policiais que estão sendo julgados esses dias. Antes da gente falar mais sobre o processo, sobre o andamento, detalhar para quem está em casa, você falou sobre justiça, e, no caso. Você acha que quem está em casa, essas pessoas, por exemplo, como o primeiro aqui que apareceu, que disse ter medo da polícia, não aumenta essa sensação num caso que supostamente aconteceu isso? É como eu estou te falando, essas situações são pontuais. De 2015 até agora, nós não tivemos notícias midiáticas de que a Polícia Militar ela interveio ou participou diretamente em outra chacina. Então, de 2015 para cá, nós não podemos aventar que esse fato isolado no Ceará, da chacina do Curió, pode tirar de você, cidadão, essa sensação de estar seguro. Claro que temos aqui os índices de violência, que já é um outro assunto, um assunto voltado para a política. Né? Mas nós temos sim que confiar nas nossas forças de segurança. Porque se assim não fosse, eu não teria acreditado a minha vida para passar 16 anos como policial. Isso a gente vai falar daqui a pouco sobre o papel do governo também, porque eu creio que seja muito importante, mas é algo que já acontece lá em São Paulo, que estão querendo implementar aqui, por exemplo, seria a câmera no fardamento do policial. Você acha que até protegeria esse profissional, que em caso melhorias realmente, tanto né? protegeria esse cidadão, quanto protegeria o policial? Acho que é uma via de mão dupla. Quanto mais transparente o serviço público, sim, melhor para todos. Tanto para aquele que se efetiva ao zelo, né, de dar o serviço ao cidadão, como para o cidadão que recebe o serviço público. Então, eu sou totalmente favorável nesse dia da que tudo chacina seja mesmo, controlado. se eles estivessem com as câmeras funcionando, Nesse né? tempo, as viaturas eram equipadas e são equipadas. Ao tempo, elas eram equipadas com câmeras internas que faziam uma captação de filmagem de um ângulo só. E com o GPS, o georreferenciamento, que apontava onde as viaturas estavam, por qual locais elas transcorreram, a que velocidades elas estavam transitando, se estavam paradas. Essa tecnologia foi possível até para declinar quais policiais estavam ou não participando diretamente ou não. Eu posso falar por conhecimento de causa, porque eu advoguei para 3 policiais que eles foram retirados dessa parte, né, de estar sendo julgados pelo Tribunal do Júri, porque ficou ali declinado, apontado, ficou claro no processo que eles estavam muito distantes dos locais onde houveram os homicídios. Então, essa tecnologia ajudou aos meus clientes a não estar nessa situação de serem julgados pelo Conselho de Sentença, que é o Tribunal do Júri. Então, talvez, se cada policial no seu fardamento tivesse com uma câmera dessa, todo o processo, tanto para julgar quem possa ser culpado, quanto para julgar quem possa ser inocente, ficaria muito mais fácil e até mais transparente, e não demoraria tanto, né? Porque foi em 2015, Exato. 7 anos. Mas Sim, a demora nem se atribui né, à falta de informação, porque as informações são... Existe uma completude no processo de informação. os elementos de investigação. A demora é porque a Constituição permite a todo cidadão quaisquer recursos, né, necessários até o processo transitar em julgado. Os processos chegaram até os tribunais superiores, eu acredito que ainda tem alguma parte dos processos que estão tramitando por lá. Então, quando eles voltarem para a vara de origem que julga o processo, é que vai se culminar com a decisão final. E ainda que condenados, se forem, né, que é o que o Ministério Público pretende, se condenados, se forem, tem direito sim a fazer recursos ainda com relação a essas sentenças que serão, em tese, em desfavor de alguns ou de um, ou não sei, assim, com relação. Até o próprio Ministério Público pode recorrer se a sentença for absolutória. Esses meios de recursos está previsto na Constituição Federal para todo e qualquer cidadão. Essas 11 pessoas, né, que foram... que aconteceu, toda essa chacina? Alguns tinham passagem pela polícia, como é? Ao que eu lembro, existem 2 ou 3 que havia assim, uma passagem policial, mas por crimes não tão graves, crimes de menor potencial, não seria assim, criminosos quanto mais, entendeu? Ainda que fossem, ainda que os mortos fossem 11 pessoas que tivessem assim, passagens pela polícia, se de fato foram policiais, que aí está sendo investigado, sim, e se busca essa verdade, seria uma conduta ainda reprovável. Seria quase
lei de tabelinha. A gente fala de código de lei de ramo talião. cabe, né? Talião, perdão. Talião. Confundi Olho agora. por olho, dente por dente. Cartório com talião. Olho por olho, dente por dente. E a sociedade não é assim. Até Sim, o existe João leis Mota, que é pra nosso isso, convidado né? aqui de toda sexta, fala sobre isso, que a prisão não é para ser férias, não é isso. Se a pessoa cometer um crime, ela tem que pagar, mas tem que ter dignidade, não pode A acontecer o prisão que é uma aconteceu. reprimenda pelo mal praticado. Com certeza. A pessoa é Mas sirva de retirada exemplo da também, sociedade e ela vai pagar pelo seu crime ali no cárcere. A com punição pelo a punição crime, pelo né? mal praticado. Mas dessas 11 pessoas, então a gente pode entender que eram inocentes, então. Eu posso afirmar que as 11 pessoas que foram vitimadas naquela noite, isso no processo se prova, não tiveram participação alguma direta com a morte do policial Serpa, que em tese foi ali o início de tudo. E depois de tudo isso que ocorreu, as pessoas que tiveram envolvimento Como direto assalto. com a morte Esses do dias eu policial Serpa, busquei aconteceu alguma informações coisa? processuais com relação a essas pessoas que foram indicadas como as que praticaram o crime de homicídio que vitimou o Serpa, e até hoje a autoria é desconhecida. Falava-se em 2 codinomes à época, mas até hoje não se chegou às pessoas que E vitimaram não tinha o nada a ver policial. com esses 11. Não. Ao que se apura no processo, não. E o que fazer agora nesse caso para que esse outro acontecimento também não fique sem punição? Porque foi a vida de um policial também que foi ceifada. Exatamente. A sociedade cobra, de fato, que as pessoas que são as responsáveis diretas pelas mortes, né, consumadas e pelos homicídios tentados sejam responsabilizadas. Eu, como advogado de sociedade, também quero isso, todos estão cobrando disso. Mas nós esquecemos que desde 2015 também o policial militar Serpa faleceu em meio à vítima da violência, né, que é pré-existente no nosso estado. Deixou uma filha, né, órfã, deixou uma viúva, deixou uma família e deixou uma dor também. Assim como todos nós aqui nos lamentamos, nos solidarizamos com As 11 as famílias. 11 famílias, né? Inclusive com as pessoas também que já foram inocentadas já na primeira fase do processo. Porque você ser processado, você é funcionário público, ou você uma pessoa que não é funcionário público, você é taxado, é algo peixoso, pesa dentro do ser humano ser processado e injustamente, ainda que injustamente. Nós temos várias situações de que na primeira fase se foi provado que aqueles que estavam denunciados como, em tese, participantes, direto ou indiretamente, foram inocentados. As defesas brilhantemente provaram que eles nada tiveram a ver com aquela questão das 11 mortes das pessoas que vieram a falecer e com as 3 pessoas que sobreviveram aos ataques. E esses 44 policiais, o que foi a questão de investigar eles 4? De forma direta, no caso, como foi isso? Porque já no dia, na noite fatídica, a Polícia Militar e a Polícia Civil, as instituições de segurança já caíram em campo para investigar. Então, se iniciou um inquérito policial pela Delegacia de Assuntos Internos, até porque, em tese, se investiga se são os policiais e a competência é dessa delegacia, que é ligada à Controladoria, né, de Disciplina dos órgãos de segurança. E esse inquérito gigantesco apontou que esses 44 policiais estiveram diretamente ou indiretamente ligados com o circuito daquela noite em que foram atendidas as ocorrências das 11 mortes. Aí, cada um na sua função. Sejam os que foram identificados, porque ali transitavam pela Walsh Soares, né, e as câmeras capturaram fotografias de placas, e esses veículos foram... Tinha placa adulterada? Teve Não, policial? não tinha placa adulterada. E esses veículos foram também filmados ali no transcurso dentro dos bairros. Então o inquérito apontou que essas pessoas possivelmente são as pessoas que, em tese, né, eu digo assim porque a gente não pode afirmar nada ainda porque está sendo apurado hoje. Em tese são as que praticaram. Os 44, à época denunciados, são os que praticaram direto e indiretamente. Policiais de folga e os policiais em serviço, que em tese estariam prevaricando para que os policiais que estavam em folga apaisando praticassem os fatos. Inclusive tem uma policial que foi presa e ela não tem nada a ver, né, por estar por perto, né, das adjacências e viram o carro e... Eu não vou reprografar a fala, o nome da pessoa que eu patrocinei na primeira fase, até porque eu não tenho permissão dele para isso. Mas havia um policial denunciado no inquérito que ele foi apontado como partícipe direto porque ele errou o momento de dizer o horário que ali participou, que esteve. Ele foi naquele circuito de solidarizar-se,
conhecer as pessoas, porque ali tinha uma base da Polícia Militar chamada CRAC é possível vencer. Então as pessoas que estavam ali se solidarizar nem sabiam onde era a casa do Serpa. Paravam nessa base do CRAC para perguntar aos policiais que ali estavam em serviço. E um deles ali parou, fez a pergunta, foi indicado onde era a residência do policial, e ele, quando falou para as delegadas, que à época investigavam, ele errou no sincronismo do horário. A câmera captou que ele passou depois de 1h30 da manhã, e ele falou que foi entre 1h30 ou menos de 1h30. Então, essa informação dele foi crucial para que as pessoas que apuraram por meio do inquérito, o apontassem dentro do processo. Coisa que nós, advogados, já discordávamos desde o início, e ao final da primeira fase se foi provado que ele não tinha participação alguma. Ele foi um dos poucos que foram já inocentados na primeira fase. Restou provado de forma cristalina que ele não praticou o fato a que ele era veiculado dentro do inquérito e na denúncia. Só mostra que é uma situação muito delicada e justifica esse ter tempo de espera, né? porque realmente tem que ter uma investigação muito detalhada, né? E até para quem investiga é muito complexo, é uma responsabilidade muito grande de investigar também, de apontar as pessoas, porque você vai estar ali expondo pessoas e famílias. Né? As pessoas que estão coligadas a esse processo também sofrem, porque elas se dizem inocentes, se dizem injustiçadas também, assim como as famílias das pessoas que faleceram estão querendo a justiça, e é o que estamos esperando já para esses dias, até amanhã, salvo engano. No caso de julgado e essas pessoas sendo consideradas culpadas, as famílias das vítimas têm direito a algum auxílio, algum benefício, alguma indenização, tanto de quem faleceu quanto de quem sobreviveu? No direito nós chamamos de responsabilidade objetiva do Estado. Aquele que representa o Estado e pratica ato ilícito, a pessoa a qual é vitimada, ela pode buscar ao judiciário uma reparação pecuniária. E com certeza, se houver a condenação, os familiares irão buscar o Poder Judiciário para que seja ali imputado ao Estado o dever de indenizar. Então é o Estado que indeniza e não Porque teve os culpados, sobreviventes, né? Teve a Exato. pessoa que foi baleada mesmo, né? E as famílias que ficam também, o né? Estado, se condenado a pagar, poderá até entrar com ação regressiva com aquele servidor que de fato praticou a conduta que deu início ao processo judicial. É isso. Agora está na hora da nossa primeira pausa, é isso, direção? É isso. Agora a gente vai para o nosso primeiro intervalo e já o da hora dessa quinta-feira está de volta. Sejam muito bem-vindos de volta ao Da Hora dessa quinta-feira. No bloco anterior, a gente abordou muita coisa sobre o que aconteceu lá no Curió no ano de 2015. E agora o Cícero vai falar para a gente sobre algumas pessoas que ele está defendendo nesse caso e abordar um pouquinho a situação delas, não é isso, Cícero? A situação de cada um, somente do remanejamento, né, de uma delas, de uma mulher que você está defendendo. Gabriel, eu vou aqui reprisar a fala de que quando nós, advogados, atuamos nesses processos que são midiáticos, que há pessoas que de fato faleceram, nós temos que sempre assim abrir um chamado para solidarizar-se com as famílias. O advogado não defende só o acusado, o advogado ele defende o direito. O que é o direito? Ainda que a pessoa ao final seja apontada como em tese a que praticou, a ela tem que ser aplicada uma reprimenda. Assim. Eu estou convicto de que as pessoas no qual eu patrocino as defesas, elas são inocentes. E isso de forma cristalina foi evidenciado na primeira fase. Elas foram pronunciadas para a segunda fase, porque se houver indícios ainda que mínimos, o juiz, o magistrado que preside essa primeira fase, ele tem o dever de mandá-las ao tribunal do júri. Assim, eu tenho a certeza plena e confiamos no Deus soberano que também gosta de proporcionar justiça, e Ele fará, que essas pessoas serão inocentadas, sem dúvida alguma, perante os jurados. Eu vou falar aqui de uma policial, não vou citar o nome, para não expô-la. Ela não trabalhava nessa noite na região da Grande Messejana. Eu vou aqui explicar de uma forma bem sintética para você entender, e se houver dúvidas, você vir me perguntar. Com certeza. Ela e a sua equipe trabalhavam montados em cavalos. À época ela era da cavalaria, do esquadrão de polícia montada.
ela estava nos dias das suas regras, né? E ela falou para o seu comandante que estava impossibilitada de montar por isso, por conta das regras, estado menstrual, biologia normal de toda mulher. E a ela foi possibilitada ser remanejada. O que é remanejado numa linguagem militar? Ela é retirada desse local por inadequação e se coloca em outro local para que se possa efetivar o horário de cumprimento do trabalho dela. E ela foi colocada em uma viatura, e essa viatura estava na cidade de Maracanaú. Maracanaú até a Grande Messejana, aos cálculos aproximados, dá de 17 a 22 quilômetros. Quando se ouviu no rádio, frequência, né, toda viatura tem uma frequência, de que estava acontecendo já aquelas mortes e pessoas que estavam invadindo a Grande Messejana, foi-se dada autorização pelo comandante do batalhão dessa viatura para que fosse a Grande Messejana atuar na preservação da ordem e da segurança, e ali também nas diligências na intenção de prender aqueles que mataram o policial certo. Essa viatura estava conectada com a CIOPS, além de que estava com a autorização do comandante, e esse comandante ele falou na primeira fase do processo que de fato autorizou com que essa composição policial fosse ao local para prestar o apoio necessário nas buscas dos homicidas do policial Serpa e preservar a ordem. Em certo momento, essa equipe teve que fazer uma abordagem porque noticiava nos grupos de WhatsApp a foto de uma pessoa que seria uma das que tiveram participação direta na morte do policial Serpa. Essa pessoa ela foi localizada, ela foi abordada, identificada, na frente dos familiares. Ao fim da abordagem, havia um oficial à frente da ocorrência. Ele fez toda a conexão dessa ocorrência com a CIOPS. Ele lavrou toda a ocorrência de quem foi abordado, o horário da abordagem, o que é que foi ou não encontrado. Eles adentraram na residência com permissão da família. E ao fim dessa ocorrência, né, estando ali já provado que essa pessoa não tinha nada a ver com o fato do policial ter falecido, entregaram-no para a avó ou para a mãe, salvo engano, em mãos. Olha, está aqui seu filho, ele foi abordado por nós, polícia militar. E a família agradeceu, porque a família já estava vendo o que é que estava acontecendo na Grande Messejana. E o fato dele ter sido abordado pela polícia militar e ter sido entregue aos parentes foi algo de se comemorar naquela noite ali, que era uma noite atípica. Então, o inquérito policial, ele restou claro, a natureza investigatória restou claro que esses policiais, né, essa policial e os demais que estavam ligados diretamente a essa ocorrência, eles não deveriam ter participação direta e não foram indiciados. O que é um indiciamento? Quando a autoridade policial investiga, ela vai apontar quem praticou, ainda que tenha uma proximidade ou que não seja próximo. Se a pessoa estava ali no circuito do cometimento do crime. E restou claro, pelos estudos topográficos georreferenciados dessa viatura, pelos depoimentos dos policiais que eram em uma comunhão, né, eram uníssonos, eram uma mesma fala, coesa, sem incoerências, de que eles não deveriam ser indiciados. Já na fase do inquérito finalzinho, para surpresa da defesa, quando chegou na promotoria, o promotor também pode se vincular ou pode não se vincular a posições das autoridades policiais, porque cabe ao Ministério Público, né, fazer os apontamentos e ofertar a denúncia. E houve a discordância dos promotores, do colegiado de promotores, e denunciaram de forma assodada, ilegal, irresponsável esses policiais e essa policial feminina. E ela foi presa, e ela só foi posta em liberdade porque dias após teve um falecimento de um familiar, salvo engano era a mãe dela. Ela foi posta em prisão domiciliar. Durante os 9 meses, continuamos a reprisar que as falas das delegadas que fizeram a investigação nessa parte de forma correta, exata, bem plena a prova de que eles não tinham participação direta e ainda assim o magistrado os pronunciou para que fossem julgados pelo Tribunal do Júri. Fizemos todos os recursos inerentes à situação de
reverter a decisão de mandá-los ao tribunal do júri. Isso chegou a Brasília e voltou, e eles serão julgados agora em setembro. Então, para você ver a complexidade. Provado que não tem participação direta, ainda assim foi mandado ao tribunal do júri. Essas pessoas estão sofrendo porque foram apontadas, estão impedidas de prestar serviço remunerado que possibilita aumentar a renda, que seria a escala extra, né? No linguajar, uma sigla chamada ISO, que é o serviço remuneratório na folga do policial. Estão impedidos de receber as suas promoções regulares, porque o policial que está nessa respondência criminal, ele tem um impedimento por uma legislação, ele não alcança as promoções. Que está respondendo o processo. Fora o quadro de ansiedade que a pessoa tem, está vinculada a um processo, ela sabendo que ela é inocente e estando provado já na fase do nascedouro, já no inquérito ali, de forma até prematura, que aquelas pessoas não participaram e elas estão nesse cenário de serem julgadas agora em setembro. Como se elas tivessem participação direta ou indireta com a morte dos 11 e com a tentativa de homicídio dos que sobreviveram. E aí, como vai funcionar o júri em setembro? Elas irão depor novamente essas pessoas? Como é que funciona o tribunal do júri? São duas fases. A fase investigativa começa com o inquérito aponta quem em tese praticou, manda-se para o judiciário, o promotor, a promotora. A promotoria, em geral, tem acesso ao caderno processual, opina-se por diligências, né, retornando a delegacias, a delegacia, até que o promotor se convença, a promotoria se convence de que aquela pessoa praticou aquela conduta e possa se oferecer a denúncia. Quando o magistrado recebe a denúncia, inaugura-se a ação penal. Aí se pode dizer que a pessoa está processada. Até então, para trás, é inquérito, é investigado. Recebimento da denúncia, ela vai ser citada. Citação é um chamamento ao processo. É um termo técnico que se diz: eu, magistrado, representando o Judiciário do Estado do Ceará, estou te convocando para esse processo, para que você diga o que tem a falar das provas que foram produzidas pelo Ministério Público. Daí, nessa primeira fase, tem as oitivas das pessoas que foram as sobreviventes, as vítimas sobreviventes, outras testemunhas apontadas pela Polícia Civil, pela promotoria, as testemunhas de defesa dos acusados, o interrogatório dos acusados, a defesa final, né, que já é final, antes da posição final do Ministério Público, e a sentença do magistrado que preside essa primeira fase. Ele vai decidir por impronunciar, não mandar a pessoa ao tribunal do júri, desclassificar aquela conduta de homicídio, é um exemplo que eu estou dando, de homicídio para lesão corporal, ou inocentar. Ele vai dizer, não, essa pessoa aqui não deve ir para o tribunal do júri, ou essa pessoa que deve ir ao tribunal do júri, ou eu vou desclassificar essa conduta e não mandar para o tribunal do júri e vou mandar para o juiz competente. Então, são várias decisões que o magistrado de primeira fase pode tomar. Quando vai para a segunda fase, se reprisa essa primeira fase. Nessa segunda fase, se reprisa essa primeira fase. Se houve as vítimas sobreviventes, os depoimentos das pessoas que foram arroladas como testemunhas da acusação, os depoimentos das testemunhas dos acusados, o interrogatório dos acusados, os debates entre acusação e defesa e, ao final, a decisão do Conselho de Sentença, que vai decidir qual tese deve ser acolhida, se há acusatória, se há absolutória. É assim que funciona o Tribunal do Júri, de uma forma bem resoluta. Acho que deu para a gente entender bem e passar muito bem tudo aí sobre esse caso, inclusive sobre esses casos específicos também, que eu creio que seja importante falar. E a gente segue, né, Rochelle? Porque o agente policial é o representante do Estado e da sociedade, né? E da sociedade organizada, com poderes genuínos e outorgados por eles no uso da força, com a missão da prevenção da criminalidade e a preservação da ordem pública. E a gente quer falar um pouco aí dessa função, por ele ser representante do Estado, né? E aí existe também a preservação da sociedade, esse dever que o policial tem, né, de proteger as pessoas. Rochelle, a Constituição Federal, ela diz que a segurança pública é responsabilidade de todos, Gabriel, mas é dever do Estado. Quando nós abdicamos da nossa liberdade, compactuamos, né, nós pactuamos com o Estado, esse dever, a ele deve ser proporcionada essa obrigatoriedade. A Polícia Militar, os órgãos de segurança, que são os responsáveis por prevenir, né, reprimir essas condutas daqueles que são
à margem da lei, tem essa grande responsabilidade e essa cobrança. Aí eu vou te falar com propriedade. Eu fui agente de segurança pública por 16 anos, fui soldado da PM. Nesses 16 anos eu acompanhei uma evolução bem acentuada do índice de criminalidade. No meu ingresso na década de 90, já migrando para a década de 2000, nós tínhamos à época 3, 4, 5 homicídios por semana na Grande Fortaleza e na região metropolitana. Nós tínhamos esse número. Eu não posso te atualizar o número de agora, porque não tenho essa precisão. Mas eu posso te dizer que deve ser triplicadamente, deve estar chegando a 40, 30 mês. 10 vezes mais do que era comum naquela época. Isso são vários fatores que ocasionam esse acréscimo. A época que eu servia as forças, o Estado ele era bem presente em reprimir essas condutas. Não havia uma cobrança, eu digo assim, exagerada, e deve ter uma cobrança, uma fiscalização do agente de segurança. Esse exagero, tudo que é exagero vira veneno. O policial militar, a época que eu fui formado, ele era, eu não vou dizer melhor preparado, ele era mais dedicado a servir a população, porque ele não temia que essa população pudesse voltar-se contra ele, usando os instrumentos que o próprio Estado tem, que todos os policiais chamam e conceituam como controladoria, que, a meu ver, tem o seu papel institucional e tem o dever de investigar o mal policial, sim, e apontar o mal policial. A conduta, né? O mal policial deve ser demitido porque eu, como sociedade, posso ser vítima do mal policial. Sim. Mas nós temos hoje no nosso efetivo esse medo, esse receio de agir como se agia antigamente. Mas antigamente o policial agia de forma mais direta, por quê? Porque não tinha fiscalização, tinha sim. Nós tínhamos fiscalização, tinha a corregedoria. Nós não tínhamos essa preocupação de perder o emprego, porque o Estado dava um certo apoio ao policial que agia ali nos limites da lei, né? Lógico, não poderia extrapolar os limites da lei, para proporcionar segurança à sociedade. Então nós temos aqui situações do crime de outros estados, né? As pessoas ali contumazes em praticar condutas que eram perseguidas em outros estados, vieram para o Ceará e se organizaram aqui, e nós somos vítimas hoje dessa organização. Nosso efetivo tem um numerário, eu acredito que seja suficiente e deve ser ampliado, tem todo o aparato estatal, e nós não poderíamos estar nessa condição de subserviência do crime. Nós estamos refém do medo, nós estamos cada vez mais investindo em tecnologia, nos aparatos da nossa residência, porque não é que nós não confiamos, nós não estamos a esperar que seja pronta a resposta da Polícia Militar, por conta da incidência, da quantidade de crimes que vem ocorrendo a cada minuto, a cada segundo, na Grande Fortaleza e região metropolitana. A gente pode incluir o Estado Paralelo, você pode falar um pouco em relação ao que está acontecendo de pessoas serem expulsas das suas casas, não é verdade? O Estado Muito Paralelo sério. A que ponto chegamos, é né? a ausência do Estado. O Estado Paralelo é uma força que se cria por ausência do Estado. São pessoas que se macomunam para praticar o mal, criar suas próprias regras dentro das suas comunidades. E a ausência do Estado faz com que eles possam fazer o que estão fazendo, expulsar os moradores, tomar as casas dos moradores, porque ali eles têm o tribunal deles. E isso não deve ser aceito de forma alguma por nenhum governador das nossas confederações, dos nossos estados. É vergonhoso até falar, não só o estado do Ceará, mas a nível de Brasil. Nós temos essa situação que é bem flagrante. Pode ser resolvida? Pode. Com a força estatal, nós temos força. Nós, povo, sociedade, com a nossa política bem implementada de segurança, nós temos força sim de fazer isso aí zerar. Porque o atual secretário de Segurança disse numa fala feliz, não é nem o secretário de Segurança, é o secretário penitenciário, Mauro, que não se reconhece as facções criminosas. Os presídios, elas não são reconhecidas. Então o preso hoje, quando chega no sistema prisional, ele não pode dizer a que facção ele é ligado, porque ali ele pode ser isolado, até retirado em tese alguns direitos de ter visita familiar. Então ali ele é obrigado a se calar, a silenciar. A presença do Estado dentro do sistema penitenciário, ela é bem ardente, maciça, ela funciona. Então, por que se funciona dentro do presídio para reprimir a conduta, por que é que não se pode funcionar extramuros
prevenindo que essa pessoa seja até presa quando vai praticar o crime. Existe, assim, uma necessidade de uma política emergente. Nosso atual governador tem esse dever e tem enfrentado, eu tenho visto isso, o esforço, mas está longe ainda daquilo que nós estamos a precisar. Está muito longe mesmo, porque eu vi imagens que são assim de causar tristeza, de pessoas que são bem carentes, que estão sendo expulsas da sua residência por pessoas que estão ali a exibir armas. Isso é inaceitável e nós aqui estamos como sociedade cobrando do governo do estado do Ceará, das forças de segurança, que essas pessoas, essas famílias possam ter as suas casas restituídas, o seu lar, a sua moradia, que é um direito constitucional, e a segurança pública também, que é um direito constitucional. Sim, ali foi a ausência do Estado, fez com que essa força paralela, que não se reconhece como força, mas é o que se dotou a se chamar. E aí, eu sei que a gente já vai para um rápido intervalo, mas só para concluir, que essa questão deles ficarem sem as casas e também a questão psicológica dessas famílias, como é que eles chegam armados expulsando elas de casa, né? Então, isso vai ficar para o próximo bloco, porque a nossa direção já está informando aqui que a gente tem que ir para a nossa segunda pausa, mas fica aí que na volta o Cícero vai responder essa e outras perguntas. Na verdade... Estamos de volta com o Da Hora desta quinta-feira, continuando falando de segurança pública, no que se refere à vitimização dos policiais militares brasileiros no exercício das funções. Concluímos que, como ele é o agente estatal mais próximo da prevenção da criminalidade na comunidade, está sujeito a diversas situações de retaliação e de vitimação, como também está exposto a precárias condições materiais de trabalho, juntamente com uma remuneração inadequada, falta de suporte psicológico, um regulamento interno ultrapassado e uma desvalorização de sua função pela sociedade brasileira, o que é reflexo da nossa histórica divisão de classes em que nos encontramos. E aí nós vamos falar agora da situação dos policiais na questão da remuneração, do psicológico, como é que, porque a gente vê muitos policiais com depressão hoje em dia, não é, ô Cícero? Nós temos um índice bem elevado. Da questão da depressão, da ansiedade generalizada, provocada por ritmos de trabalho. Isso eu falo porque nenhum salário vai compensar você ofertar a sua vida em prol da segurança de outrem. Então, assim, como o policial ele ganha bem abaixo do necessário, ele tem que complementar a renda com um serviço extra e todo mundo sabe, é aceitável, apesar de que há uma previsão que proíbe essa conduta de acumular outras atividades. Mas ele tem que ir para a rua para poder captar renda, para somar com o que aquele tem, para poder dar saúde para a família, a segurança necessária, a moradia mais digna possível. Estudos para os filhos. Estudo para os filhos. Então isso faz com que ele mal vá em casa. E lazer também, né? E lazer, quando pode ter. Então ele se dedica diuturnamente a trabalhar. Sai de um trabalho e vai para outro, sai de um trabalho e vai para outro. E a carga mental faz com que ele adoeça, né? O sobrepeso, a sobrecarga que ele carrega, o faz adoecer até pelas cobranças diárias diuturnas que tem durante o serviço. Seja para reprimir as condutas, diminuir o índice de violência e por todo um contexto que tem dentro da vida militar para aquele que não está preparado para isso. Desculpa te interromper, Cícero, mas comparando com outra área, por exemplo, na área da enfermagem, era algo muito parecido com isso. E agora aprovou o novo piso salarial. Os policiais também lutam por isso? Sempre houve e sempre haverá um descontentamento com relação a ganhos salariais dos policiais, sejam a nível de Nordeste, que o Ceará quer fazer um comparativo com todo o Nordeste e pagar um salário equiparado, com os policiais do Centro-Sul, né? Brasília, né? Os policiais do Distrito Federal e aquela região ali de Goiás. A média é até 2 vezes maior? Chega a isso. Chega a isso? Chega a isso. É algo bem desaproximado. Se nós vermos aqui hoje a necessidade, assim, estudando o assunto, o soldado de início de carreira, a meu ver, era para ganhar no mínimo 8 salários mínimos, de 8 a 10 salários mínimos, para que ele pudesse, assim, ter a dedicação integral ao serviço militar estadual, da segurança pública, e não se desvencilhar na hora da folga para poder fazer o complemento da renda.
Então, isso aí seria Fazer tanta extra, Usar né? a folga realmente usar a folga para Pra poder descansar. descansar Pra não e ter uma fazer as sobrecarga. atividades comuns, né, de cuidar dos filhos e da família. Então eles se Ou abriram. até mesmo se capacitar para melhorar ainda mais a sua função, Eu né? posso falar com propriedade que 80% do efetivo é voltado a ter alguma ocupação habitual na Eu também sua conheço folga. muitos que trabalham. Porque ganham pouco. O salário não é compensador. Então, quem está nesse emprego de segurança pública, seja em qualquer cargo, graduação, posto, ele está porque ou é vocacionado ou porque ainda não alcançou uma outra meta profissional. E a questão do psicológico, está tendo políticas públicas ou estão se criando aí, que eu posso dizer, medidas para que haja agora psicólogos, né? Que eles houve. participem aí que tenham Polícia consultas mesmo cotidianas, né? A Polícia Militar já teve um hospital, chamava Hospital da Polícia Militar, e ela tinha já esse serviço, foi desativado, tem um projeto de criar um novo Hospital da Polícia Militar. Tem dentro do Estado essa possibilidade de que o policial seja acompanhado, mas de uma forma diminuta. Não é um serviço que se possa alcançar toda a tropa. Não é um serviço que se possa ter qualidade. Então, assim, o policial ainda fica refém de ter que contratar um serviço para trabalhar o seu estado mental particular. Porque o Estado proporciona, mas não é uma proporcionalidade à medida do quantitativo de efetivo. Além disso, a gente sabe que a saúde mental na nossa sociedade como um todo ainda é um estigma. As pessoas, principalmente de mais idade, têm um certo preconceito com essa questão de procurar ajuda, porque trazendo bem para o popular, acham que é frescura ou tem medo de serem taxadas de doidas ou algo parecido, usando bem a linguagem popular. Você crê que isso, com pessoas mais velhas que estão dentro da polícia, também acontece? Eles acabam não procurando ajuda, né? Eu adoeci e eu fiquei com receio de que pessoas percebessem que eu tinha adoecido. Eu tinha esse preconceito. Existe um fomento de que a pessoa se reprima a buscar ajuda. Não, né? Só na polícia, eu creio que na sociedade como um todo. Mas aí eu consegui fazer essa abertura para familiares e eu busquei ajuda e fiz o tratamento e estou aqui sã. Mas existe essa tormenta mesmo. O policial passa deveras por essa tormenta e isso atrapalha na prestação do serviço. Isso pode até corroborar para que ele possa errar, não por forma dolosa, né? Ele não está ali na situação de praticar a conduta porque ele quis. Mas o estresse, a carga diária, a ansiedade, a depressão a que ele é fulminado pode fazer com que ele cometa erros e erros grotescos que tenham desencadear aí até vidas que possam ser tiradas de uma forma abrupta e inesperada. Eu tenho só mais algo para te perguntar em relação ao medo, que aí a gente relatou de uma pessoa que tem medo de polícia. E os policiais que moram em condomínios que as facções estão adentrando, estão entrando nos condomínios e o policial acaba saindo com medo da facção. É algo que está acontecendo muito, principalmente nos condomínios das pessoas de baixa renda. Você sabe que está acontecendo isso, né? A gente pode até falar alguns bairros, mas é melhor não falar. E aí, essa questão dos policiais ficarem com medo e terem que sair dos apartamentos, que também tem isso. Eu conheço policiais que foram vítimas disso. E eles não voltaram para suas residências porque o Estado ali é ausente. Sim. É algo inaceitável. É o Estado paralelo, como você estava falando. A Polícia Militar do Ceará é de todo o Ceará e ela deve estar em todo o Ceará e não deve se haver lugar em que a Polícia Militar, a Polícia Civil, as instituições de segurança devam ser privadas de estar se deslocando, se locomovendo. Isso é inaceitável. Nós estamos sim, repito a fala, com essa necessidade de que as instituições tenham o seu campo, elas possam tomar o seu campo de batalha, porque já é uma guerra pré-existente. Enquanto as Forças Armadas, elas treinam para uma possível guerra, se vier a ser convocadas, a Polícia Militar, a Polícia Civil, as instituições de segurança, elas já estão nessa guerra urbana dia a dia. Então é inaceitável. O Estado tem que estar presente, usando da sua totalidade, da sua força, dentro da legalidade, para reprimir essas condutas e proporcionar ao cidadão cearense aquilo que a Constituição determina. Saúde, segurança, lazer, educação, na sua forma. É isso. Cícero, eu acho que... Vê se dá tempo de chamar a Euronews. 2 minutos, dá tempo de chamar a Euronews, direção? Ou fica para amanhã? Fica para amanhã, então. Amanhã a gente atualiza as notícias internacionais.
Cícera, agradecer muito a sua presença. Eu creio que tanto a gente aqui da bancada aprendeu, quanto quem estava em casa ficou por dentro. Tanto do que aconteceu lá no Curió em 2015, quanto o andamento do julgamento e também a situação da polícia atualmente. Rapidinho, suas considerações finais. Só tenho a agradecer a esse convite. Estou aberto aos próximos, aqui é o segundo, e eu acho que virão os próximos. Sim, com certeza, se Deus quiser, até com a absolvição dos nossos clientes que já se aproximam aqui em setembro. A grande Passa audiência. Rapidinho, né? Já que chega setembro. Agradecer a você que tem acompanhado, né? Vai aí se comunicando com as pessoas, chamando para aumentar a audiência desse programa, que de veras é importante para deixar você cearense informado. Muito obrigado, esclarecer, né, algumas dúvidas que tanto eu como o Gabriel nós tínhamos, com certeza o telespectador também. Quero agradecer demais, tá, Cícero? Muito obrigada pela sua participação. Quero agradecer também a sua audiência e dizer que amanhã nos encontramos aqui no mesmo horário. Você fica agora com o programa Ferreira Aragão e logo após Esporte União. Até amanhã.